Um laboratório de Goiânia troca o resultado de exames e uma mulher recebe um diagnóstico de uma doença grave e sem cura. O descaso e a negligência do laboratório fizeram com que essa advogada reivindicasse na justiça o direito da cliente. Quando o médico ou qualquer profissional da área da saúde, normalmente o médico, passa uma informação de um diagnóstico onde ele errou, isso trata-se sim, segundo a jurisprudência e a doutrina, de um erro médico. Você poderá sim processar esse profissional da área da saúde em virtude desse erro. Você também lida com atendimento ao cliente? Se preocupa com o seu controle de qualidade? E também é responsável por gestão de protocolos e segurança do paciente, como eu? E ainda temos outras preocupações. A comunicação deficiente entre os pacientes e os profissionais, preocupações com qualidade no atendimento, talvez protocolos não tão definidos que possam evitar negligências, riscos jurídicos devido a erros de diagnóstico, como fica a nossa reputação e o risco de enfrentar processos, né? E além dos custos e desgastes emocionais. Esse é o Vaga Alternativa da Semana, um programa onde nós estudamos alternativas para nos ajudar a resolver essas questões. Hoje nós vamos comparar o retorno do investimento, o payback e a economia anual, e além de uma série de outras análises, para essas necessidades que nós estudamos na segunda-feira. E além disso, nós estudamos uma contratação de um profissional tradicional e de uma automação digital para resolver essas questões. Então, relembrando nossas necessidades estudadas no vídeo de segunda-feira, nós precisamos de ferramentas para apoiar a nossa decisão e a precisão diagnóstica, para prevenir os erros, né? Sistemas integrados para facilitar nossa comunicação entre as especialidades, os prontuários atualizados em tempo real, né? E disponíveis com transparência para todos os envolvidos, protocolos e procedimentos claros, e além de um sistema de apoio para a decisão médica, né, que ajude a evitar erros. Então são posturas proativas que a gente precisa definir. Então nós encontramos a distribuição dessa vaga, aqui não tem os dados da empresa, mas ela busca um profissional que atue como especialista em compliance médico e gestão de risco. Um profissional capacitado para liderar, né, a conformidade e gerenciamento dos riscos na área da saúde, precisão, ética, e ajudar a minimizar os riscos jurídicos e operacionais associados a diagnósticos e tratamentos. Ele também tem que garantir que os tratamentos sigam um padrão de qualidade, fazer auditoria e análise de conformidade, capacitar a equipe médica, atuar como ponto de contato em questões de compliance e desenvolver relatórios e dashboards em conformidade com o risco e análise de tomada de decisão. Aí tem aqui as qualificações padrão, né? Então ele pode ser formado em direito, administração, pode até ser um médico ou enfermeiro, a experiência prévia em compliance e conhecimento profundo de normas de conformidade para hospital. E aí tem os benefícios aqui, assistência, celular da empresa, seguro de vida, estacionamento. Então, além dos encargos assumidos no Simples, né, nessa tela nós comparamos o lucro para uma empresa de lucro real ou presumido. Então, além dos encargos assumidos do Simples, tem as incidências de outros impostos e outras taxas. E tem dessa análise aí chega a quase 1,7 do valor do salário. Então, se a gente fizer uma conta por baixo do valor do salário líquido, fica da seguinte maneira. Então, fazendo uma conta por baixo, se a gente pegar R$12.000 e fizer a aplicação daqueles encargos e daquelas taxas, o salário líquido fica R$19.320, quase R$20.000. E se a gente multiplicar, sempre para fazer o cálculo do ROI, a gente tem que anualizar, então o valor dessa mão de obra fica em R$231 mil. E sem contar com as despesas como vale transporte, vale refeição, a gente não está incluindo isso no cálculo. Então, treinamentos, capacitações e uma série de benefícios para reter essa mão de obra. Então, para calcular o retorno no investimento dessa contratação, a gente tem que quantificar o valor do benefício que esse funcionário traz, anualizado. E, obviamente, subtrair o custo dele anual e dividido pelo mesmo. Multiplicando, a gente tem um percentual do ROI dessa contratação. Então, para identificar esse benefício, a gente pode analisar como venda direta, redução de custos, melhorias de processos, né, de eficiência, enfim. E ao calcular o benefício que esse profissional vai trazer, o resultado dessa análise, ele dá para a gente algumas métricas, alguns KPIs de performance. Isso auxilia não só nesse processo de contratação, né, mas também um comparativo posterior. A gente consegue comparar os avanços, né, o antes e o depois, dos reinvestimentos que a gente tem em treinamento e capacitação. Então é uma métrica bem importante de ter aí na palma da mão.
Agora, claro, pode ser mais complexo fazer essa conta para funções indiretas, né? Então existem outras métricas aí no final e onde o ROI pode variar, mas o objetivo maior para você ter em mente é que esse ROI tem que ficar em torno de 25% a 35% para ser um ROI ideal. Como sempre deve ser usado os valores anualizados, considere também o tempo que ele demora para contratar. Então, estudos apontam que esse processo pode levar de 2, 3 meses em média. Então, é importante você colocar isso também nos seus ajustes, né? Esse delay aí no fluxo de caixa. Você trabalha e ele recebe. Mas como assim? A empresa paga 500, você recebe 305, dá pra acreditar? É quem fica com a diferença? Ué, governo, imposto. Faz sentido para sua clínica até aqui? Deixa um comentário, eu garanto que eu vou evoluir muito com a sua opinião. Então agora a gente vai avaliar uma outra alternativa. Então, relembrando os nossos objetivos, a gente ainda precisa de ferramenta para apoiar nossas decisões e a nossa precisão diagnóstica, a prevenção de erros, ter os nossos prontuários ali em tempo real, protocolos e procedimentos claros e um sistema de apoio à decisão médica, que ajuda também a ser proativo e evitar erros. Por causa da grande demanda atual de inteligência artificial e automação, eu estou organizando uma curadoria, estou fazendo uma curadoria de ferramentas, de desenvolvedores, inclusive está disponível no site lá, rudrose.com, e a gente viu que, baseado nessas necessidades, a gente pode ter um funcionário digital. Então vamos analisar o especialista digital em compliance médico e gestão de riscos. Então, em relação ao monitoramento de conformidade com os prontuários, essa automação ela cria um banco de dados para monitorar os prontuários médicos e fazer a correlação com as normas de conformidade. Utiliza integrações para enviar a notificação automática para a equipe médica quando existem novas atualizações ou alterações no regulamento que foram implementados. Já em relação a auditorias de processos, ela automatiza a coleta de dados operacionais, como registros de diagnóstico, tratamento e resultados, e gera relatório automático com os indicadores de conformidade e identifica os riscos em tempo real. Em relação à capacitação e treinamento da equipe, é possível automatizar o envio de material de treinamento e questionários para a equipe médica. E esses resultados são analisados automaticamente para identificar quem precisa de reforço ou treinamento adicional. Em relação à prevenção e análise de riscos, nós podemos criar uma automação que rastreia a documentação de consentimentos que foram informados nos prontuários, criando assim um repositório centralizado de documentos, garantindo o acesso rápido e a rastreabilidade em casos de litígios ou inconformidades. Já na gestão e resolução de não conformidades, nós podemos detectar falhas em processos via relatórios ou auditorias automatizadas, criando tarefas automáticas para correção de prazos, correção de responsáveis e definindo a distribuição correta das tarefas ou da não conformidade. Em relação a dashboards e conformidade de indicadores de riscos, é possível gerar esses painéis interativos com todos os indicadores que vocês definirem de conformidade e risco. E isso permite uma análise em tempo real e na palma da mão, reduzindo muito tempo e esforço manual. Então, em resumo, essas automações permitem otimizar muito tempo, reduzir erros e custos, além de atender com excelência as responsabilidades descritas, né, naquela vaga. Eu trabalho com implantação de sistemas desde 98 e eu tenho um networking muito bom com diversos desenvolvedores. E eu fiz o seguinte levantamento. O investimento numa automação como essa pode te dar uma economia de aproximadamente R$ 724 mil no longo prazo. Vamos detalhar para ficar claro o entendimento. Então, o investimento estimado nessa implantação, então se a gente pegar o valor da implantação, o valor anualizado do suporte, dentro do primeiro ano, você tem um valor do investimento de 174 mil. Isso incluindo as ferramentas, o desenvolvimento, a implantação, o treinamento e o suporte. E garantindo que, claro, que todos os direitos de propriedade intelectual associados ao software são seus, né? O retorno do investimento dessa contratação, então nós vamos relembrar o custo da mão de obra, que era 231 mil. Então nós vamos subtrair o valor do investimento na automação anualizado. Então 231 menos 174, e a gente multiplicar esse valor por 100, a gente tem um ROI de 33,05, ou seja, um retorno de 70 centavos a cada real investido. É um bom ROI, um bom retorno. Já o tempo de investimento, nós temos que dividir o custo da automação pelo custo da mão de obra. E aí nós teremos um payback, né, um retorno desse investimento em tempo inferior a 8 meses. Então 231 dividido por 174
da 0,75, que é praticamente 7 meses e meio, 8 meses. Já então, em relação à economia anual, no primeiro ano, nós temos uma economia de R$57 mil, que é a subtração do que seria o investimento na contratação tradicional, menos o valor da automação. Então, no primeiro ano, 57 mil. Já no segundo ano, quando não existe mais o valor da implantação, só o valor do suporte, você tem uma economia no segundo ano de 166 mil. Que, ao longo prazo, se você fizer essa matemática em 5 anos, você tem uma economia de 720 mil reais. No uso de automações, a gente percebe algumas outras características que são importantes de serem consideradas. Em relação à segurança, todas as conformidades, todas as normas são atualizadas automaticamente. Então, o governo publicou uma nova norma, alguma coisa, automaticamente essa automação ela já tem acesso a essa base de conhecimento. Então, ou seja, um único treinamento não perde o contexto. Você não precisa reunir a equipe e fazer todo esse treinamento. Isso também implica na redução de erros humanos e a melhoria da experiência, ou seja, mais satisfação, menos atrasos, a velocidade e autonomia da equipe para tomada de decisão. Em relação à produtividade, estudos comprovam que quando você automatiza um processo, o simples fato dele estar trabalhando 100% do tempo, sem férias, sem folga, sem pausa, você tem um aumento significativo na produtividade. Um outro ponto importante é a escala, né? Então, com o uso de automação, você consegue aumentar a carga de trabalho sem a necessidade de aumentar a equipe. Ou seja, com aquele mesmo custo anual, você pode duplicar, triplicar o tamanho do negócio. E, obviamente, né, um assunto que tem se falado bastante é a pegada ambiental, né? Então, você tem menos papel, menos deslocamento e menos energia para isso. Então, existe até uma matemática aí que dá para conseguir até recursos vendendo crédito de carbono. Então, existem também pontos preocupantes em relação ao uso de automação, o uso de inteligência artificial, que a gente tem percebido dentre os nossos contatos. Então, muito tem se falado, muito a mídia tem feito terror, mas como você viu nesse vídeo, o custo de implementação e o retorno do investimento justificam, né, essa aplicação de automação. Uma outra preocupação em relação à conformidade, né, e em relação à segurança, muitas empresas se preocupam com a segurança dos dados e com a conformidade das regulamentações. Então, o que eu também sempre digo é que a inteligência artificial ela é criptografada. Então, quando a gente está falando de uma base de treinamento sua, todos os seus dados que subirem para a inteligência artificial, seja qual for a plataforma, eles vão estar encriptados e só você vai ter acesso a essa base de conhecimento. Então é seguro em relação a isso. E existe também, em alguns casos, quando a gente está falando de chatbots, ali, de atendimentos, alguns gestores temem que a automação possa substituir, né, o atendimento ou tornar isso impessoal. Existem estudos, principalmente na área de saúde, que muitos pacientes preferem se relacionar com o robô do que com o ser humano. Porque se a gente for pegar os nossos atendimentos hoje, as pessoas parecem robôs. E a cada dia que passa, os robôs estão parecendo mais seres humanos. A inteligência artificial nada mais é do que a esperteza de algumas empresas que acumulam todos os dados e com a acumulação desses dados, eles conseguem fazer o que estão fazendo. Quer receber esse comparativo? Manda um e-mail para vaga@hoodrose.com com o título Diagnóstico, que eu te mando essa comparação com mais detalhes, mais riqueza de pontos, tá? Agora, se você quiser dar um próximo passo, acessa hoodrose.com e lá na página inicial tem os acessos da minha agenda. Marca um horário e vamos avançar nesse processo de automação. Olá, como é que vai? Meu nome é Evandro, legal que você assistiu até aqui, muito obrigado. Esse aqui foi o Vagas Alternativas da Semana, onde a gente fez um comparativo entre uma atividade, né, o retorno do investimento de uma contratação tradicional e uma contratação digital. Só que hoje foi especial para a área da saúde. Sexta-feira, agora a gente vai detalhar o fluxo de tarefas, como que a gente faz para as atividades, os passo a passo, né, dessas automações com uma riqueza de detalhes. Então, te espero na sexta-feira, se inscreve no canal. Muito obrigado pelo carinho, te espero no próximo vídeo e com a minha agenda aberta. Até mais, até sexta!